Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é André Felipe Inocêncio e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre algo que é uma cultura que é muito comum, né, no protestantismo e que eu particularmente não concordo, tá? Embora eu não vejo problema fora da igreja, né, que é a questão da dança, né? Por que tem dança na igreja, pelo menos nas igrejas evangélicas, né? Bom, um motivo muito simples, né? A dança, eu acredito que é uma arte, né? Foi criada por Deus. Os passarinhos fazem isso, alguns mamíferos fazem isso, algumas golfinhos fazem isso, sabe? A dança, ela tem um objetivo, né? Que é você conseguir a cópula, né? Conseguir, no caso do ser humano, conseguir o sexo e passar o seu gene adiante, né? E eu lembro que quando eu era da igreja evangélica, é, tinha a dança, né, o grupo de dança, não vou lembrar o nome, acho que era PDT, PGD, eu acho que era PGD, Proclamação da Glória de Deus, uma coisinha bem brega, mas tinha lá que eram bastante meninas, né, e o que estava em jogo ali, a questão, assim, de poder que estava ali, é, depois que as meninas faziam a dança, né, os homens, né, ficavam, tipo assim, enlouquecidos, né, porque eu lembro que uma vez tinha uma música, acho que era daquela banda chamada Toque no Altar, que estourou nos anos 2000, Toque no Altar, trazendo a arca, lá do Rio de Janeiro. Ele tinha uma música que era falando de José no Egito, né, aí contava a história, e aí tinha uma parte que tinha tinha uma parte que era árabe, né, quem toca guitarra sabe que tem o modo frígio, que ele tem uma sonoridade mais árabe, né, o frígio menor. E aí, essas meninas, eu não vou lembrar a música, mas elas faziam tipo uma dança do ventre. Era algo bem rápido, mas claramente era uma dança do ventre porque a barriga da menina ficava exposta, né? Ficava exposta mesmo, com o uniforme que elas estavam usando. Eu não vou lembrar qual música que era, mas aí qual que era o pulo do gato, né? Depois que as meninas faziam a apresentação, tinham meninos também, mas era um menino gay lá. Deve ser que tinha meninos héteros em dança, mas não sei, né? Eu acho que estranho, mas tinha homens que claramente eram gays e que a igreja não aceitava, mas só aceitava se ele estivesse trabalhando de graça para a igreja, né? E aí o que acontecia? Quando acabava o culto, os caras iam lá na menininha, pá, que fez a dança do ventre. Então, assim, isso é muito podre, cara. E qual que é a justificativa para isso, né? Eu lembro que uma vez eu critiquei, não isso, mas a vaidade no altar, né? E aí eles falavam assim, mas é porque Davi dançou na presença do Senhor, se eu não me engano é Samuel 6,14, né? Quando eles vencem uma guerra e trazem a Arca da Aliança, e aí Davi fez uma dança. Ou seja, quer dizer então que você, por causa do judaísmo, uma outra religião, você vai transformar o cristianismo numa dança. Tipo, que o cristianismo ele não é complementar ao judaísmo, tá? Ninguém vai vir falar que ele é complementar. O cristianismo é uma religião diferente do judaísmo. Ele veio do judaísmo, mas é uma religião diferente, né? São princípios bem diferentes. Não é à toa que judeus e cristãos, né, estão em guerras, né, em questão teológica, vamos dizer assim. E eu não concordo com isso. E esse é o objetivo, né? Não tem importância você ir num bar e fazer uma dança e, sei lá, num forró, não sei. Mas se você transformar todo o cristianismo numa dança, né, e fazer disso o maior meio de financiamento, porque o cara ele vê a menininha lá, branquinha, loirinha, dançando, menor de idade, ele fala, não, quero essa menina. Lá tem menina bonita. Aí ele vai e fica. Aí ele dá 10%, daqui a pouco ele dá 20%, daqui a pouco ele é convencido a acreditar na doutrina do dízimo e da oferta. E aí, ou seja, é tipo assim, é como se fosse um golpe sexual, né? É um golpe sexual, por exemplo. Todo mundo lembra daquela novela O Clone, né? Eu tinha 10 anos em 2001, né? 2001, 2002. Aí tinha aquela famosa personagem, a Jade, né? Ela dançava em frente a um cara lá, e aí depois o cara ficava apaixonado, e depois ela vinha fazer o saque do cara. É a mesma, através de um casamento, ou sei lá, vai fazer um saque. É exatamente isso que as igrejas, infelizmente, fazem, né? Ela pega a arte, que é a dança, transforma numa sensual, num algo muito sensual, que num lugar que era para ser santo, que não é, porque não existe altar santo. Igreja metodista não é uma igreja santa, cara. Tipo, até 40 anos atrás, a igreja metodista estava perseguindo o negro nos Estados Unidos. Tipo, os caras não sabem nem a história deles. Então, eles transformaram o altar num lugar de sensualidade. Só que o ruim é que eles usam crianças e adolescentes, né? Você usa crianças e adolescentes, porque eu já falei 1000 vezes aqui, né? Crianças e adolescentes não vão bater boca. Hoje eu falo, e olha que eu tô correndo risco, né? Já recebi vários ameaças.
né? Mas é isso, eles usam crianças e adolescentes como fosse uma carne, como fosse uma isca. Aí as meninas fazem a dança do ventre, né? E aí o cara fica extasiado com as meninas, oh, menina bonitinha, não sei o quê, tá aparecendo o corpo, o ventre da menina, literalmente, a barriga da menina. Uma vez teve um uniforme que era só, porque a minha região é uma cidade muito quente, né? Uma região muito quente, região do leste de Minas. E então, eu lembro que alguns uniformes, não eram todos, mostravam o corpo das meninas, sabe? E lógico que as meninas não reclamavam porque era calor e tal, elas também queriam se aparecer. Mas esse é o principal motivo de ter dança em igreja evangélica, para atrair homens, homens ricos. Hoje, isso foi coisa de 20 anos atrás, né? Hoje nem tanto, porque a taxa de natalidade caiu, né? A mulher na sociedade ela está muito mais integrada do que há 20, 30 anos atrás, então ela já está ganhando quase o mesmo tanto que o homem, né, por fazer o mesmo serviço. Né? Em alguns tipos de trabalho ela ganha até mais. Então, as igrejas elas estão deixando E também a questão da taxa de natalidade. Então, não está tendo adolescente para ficar dançando ali. Né? Então, as igrejas estão trocando isso para outra coisa, que é o show, né? Que sempre aconteceu. E a dança também ela é um show. Né? Ela é um show, ela é uma arte, ela é um show. E assim, eu não concordo com isso, tá? Sinceramente, eu não concordo. Ah, mas Davi dançou em frente. Isso não justifica, porque os evangélicos, eles têm uma questão assim, o que Jesus faria se tivesse aqui? Como os primeiros cristãos fariam? Eles gostam de voltar no tempo, né? Gente, é só você precisar na internet como que foi a igreja até Roma, né, descriminalizar a prática. Você acha mesmo que nas catatumbas de Priscila e nas catatumbas lá de Jerusalém e durante todo o cristianismo primitivo vinha um menor de idade dançar e rebolar em nome de Jesus, em nome da história? Né? E olha que a gente tem tudo registrado, a gente tem pintura, a gente tem gravuras, mas a gente sabe que na igreja sempre foi feito silêncio. Né? Mas não. E o engraçado é que, assim, se você voltar no tempo, gente, não muito. Eu nasci em 91, então, se você voltar 40 anos atrás, anos 80, as igrejas evangélicas também não faziam dança. Esse negócio de dança na igreja surge a partir na igreja protestante a partir dos anos 90, tanto nos Estados Unidos, primeiro nos Estados Unidos, depois no Brasil. Porque os evangélicos viram uma oportunidade de capitalizar. Né? Hoje, onde dá para capitalizar é criança, é pastor mirim. Algo que, infelizmente, eu já fui. Isso sempre capitalizou, né? E ainda o pessoal tá continuando. Pastor Mirim, tem um monte de criança, cara, aí no YouTube aí pregando e ganhando muito dinheiro em cima. Mas há 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, era a dança, né? Então, assim, eu acho isso uma covardia, né, que o protestantismo faz. Pega crianças inocentes, meninas, virgens, colocam elas para dançar, para atrair tubarão, né? Tubarão com dinheiro, ele vai lá, fica extasiado, e aí a igreja vai crescendo. Aí eles vão, a igreja cresceu, abre uma nova célula, e aí aí coloca a criança para dançar, rebolar, aí atrai mais tubarão, aí aí a igreja cresce, etc. Tudo porque Davi dançou, tá, mas Davi era judeu, vai lá. Vai lá, você quer ser judeu? Eles fazem a dança também, eu percebo isso, para negar a igreja católica. Por quê? Porque Davi, toda vez que o protestante ele quer negar a igreja católica, ou ele quer cutucar a igreja católica, ele recorre ao judaísmo, a práticas judaicas, ao Antigo Testamento, a estrela de Davi, não sei o quê. Se quer ser judeu, pode ser, né? Não tem problema nenhum. Agora, essa coisa de dança, só porque Davi dançou em frente à Arca da Aliança por um curto tempo, não quer dizer que a religião inteira tem que ser baseada numa dança. Né? E pode perceber que igreja que não tem dança, ela arrecada menos. Né? Igreja que não tem banda, ela arrecada menos. Né? Então, eu não concordo com isso. Eu cresci vendo isso na igreja metodista e era algo assim, muito baixo. Né? Muito baixo. Você pegar meninas virgens, ficar colocando para dançar e rebolar, fazer como é que chama? Coreografias, né? Eu lembro que você perguntava de onde que tirou essa coreografia? Não, foi Deus que falou, Jesus que falou, Deus que me revelou. E não é assim. E normalmente quem está por trás disso são mulheres que não têm marido, elas estão sofrendo muito porque ou elas têm marido, mas não têm mais uma vida sexual ativa, elas têm algum tipo de problema mental, normalmente depressão, ou elas são traídas, né? Então elas se apegam a esses carguinhos, eu sou a senhora da dança, ela coordena das crianças, dos adolescentes, eu sou do aviso, e não sei o que. Isso é um absurdo, cara, isso é um absurdo. Então assim, nunca deixa
seus filhos, se você for ainda evangélico, nunca deixa seus filhos dançar, fazendo dança, sendo usado como escravo na frente de um altar de uma seita evangélica. Tipo, na igreja católica nunca teve isso, graças a Deus, porque se tiver, eu vou para a igreja ortodoxa, mas eu acredito que nunca vai ter, porque a igreja católica foi fundada por Jesus, ela tem uma tradição, né? Até mais.